reator ruiu na madrugada de 26 de abril de 1986. Não foi apenas concreto e aço que se partiram. Ali se rompeu uma fronteira entre o mundo humano e uma biografia secreta da natureza. A explosão do reator 4 de Chernobyl injetou na atmosfera uma mistura brutal de radionuclídeos. Horas depois, a chuva radioativa já estava em campos, telhados, rios e o pior, no ar. A contagem é técnica, mas a escalada assombrosa. Estimativas oficiais indicam liberação de cerca de 1.760 pbq de iodo 131 e 85 pbq de césio 137. Uma descarga capaz de marcar gerações de humanos, animais e geografia local. Nos arredores imediatos, a vida reagiu como um corpo em choque. Pinheiros perderam a cor, queimados por dentro até ficarem ferruginosos. Aquela faixa de floresta foi rebatizada como Floresta Vermelha. Invertebrados desapareceram por meses. Pequenos roedores cambaleavam, aves caíam do céu. Tudo parecia terminado antes de começar. E então veio o silêncio humano. A evacuação drenou povoados inteiros em questão de horas, e por ordem do Estado soviético, patrulhas foram enviadas para abater animais domésticos deixados para trás, numa tentativa dura de conter contaminação e zoonoses. Muitos cães e gatos foram eliminados, outros fugiram, se esconderam, acasalaram e iniciaram populações diferentes que ainda hoje rondam os blocos vazios de Pripyat. Por algumas semanas, parecia que a radiação escreveria o último capítulo, mas a história de Chernobyl é uma metamorfose. À medida que a presença humana desapareceu, as trilhas voltaram a pertencer a cascos, patas e garras. Helicópteros e câmeras de estudo, anos depois, contariam uma verdade desconcertante. Grandes mamíferos não só persistiram, eles floresceram. Em 2015, um levantamento publicado na Current Biology mostrou veados, alces e javalis em abundância, comparáveis às de reservas limpas, ou seja, livres de radiação, e uma densidade de lobos mais de 7 vezes superior à das áreas vizinhas. Não porque a radiação fosse inofensiva, mas porque o fator mais letal, os humanos, haviam sido retirados do tabuleiro. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Isso nos ajuda a levar histórias como esta a mais pessoas. Agora, vamos ao vídeo. Quando as armadilhas fotográficas começaram a vigiar as clareiras, um padrão se repetiu. Presença abundante de animais aparentemente saudáveis. Mas como eles sobreviveram ao maior desastre nuclear que temos notícia? Eles seriam exatamente os mesmos animais que conhecíamos ou algo estaria os modificando ao ambiente altamente tóxico? Uma parte da comunidade científica sustenta que a abundância não revela tudo. Populações podem estar cheias, mas menos saudáveis. Efeitos subletais podem corroer reprodução, imunidade, longevidade. Outra parte argumenta que a remoção do homem produz um efeito santuário superior, em termos populacionais e aos danos da exposição crônica de baixa dose. Em 2022, um panorama da Knowable Magazine resumiu essa disputa. De um lado, evidências de anomalias em aves e invertebrados, de outro, mamíferos se multiplicando de forma abundante. A verdade possivelmente está numa mistura dinâmica desses retratos. As bordas do pântano tremem quando bisões europeus correm ao redor. Linces voltam a caçar entre ruínas. Ursos pardos, ausentes na Ucrânia por mais de um século, atravessam a zona como se estivessem respondendo a um chamado do passado. Esses mesmos ursos se alimentam de peixes e herbívoros contaminados, mas aparentemente não parecem receber nenhum dano dessa alimentação. Os cachorros e gatos que fugiram do abate
retornaram aos povoados vazios. Sobreviveram graças aos roedores que serviram de alimentos. Muitos desenvolveram câncer e sucumbiram à doença, porém os que resistiram deram um verdadeiro salto evolutivo. Estudos de 2023 mostraram que os descendentes desses animais domésticos sofreram mutações assombrosas, porém positivas. Processos celulares de reparo do DNA e de supressão tumoral, ou seja, uma certa resistência ao câncer. Algo nunca antes visto diante de incidentes graves como esse. O Przewalski, um cavalo de crina ereta, foi reintroduzido no local como um experimento. Como uma espécie que já foi extinta na natureza resistiria a um ambiente contaminado, selvagem, porém sem humanos. E para surpresa de todos, eles formaram manadas que hoje somam cerca de 150 indivíduos do lado ucraniano, mais cerca de 60 na porção bielorrussa. Mas nem tudo é épico e sem cicatrizes. Nos primeiros anos após o desastre, abelhas, borboletas, gafanhotos e aranhas se tornaram raras em locais de maior contaminação, danificando ainda mais a vegetação que depende desses insetos e aracnídeos. Entre as aves, estudos registraram cérebros menores em áreas mais contaminadas e outras anomalias morfológicas. São sinais que não anulam a abundância de mamíferos, mas revelam que nem todas as formas de vida carregam a radiação da mesma maneira. E há adaptações inesperadas, daquelas que parecem ficção até que um laboratório as mede. Em 2022, rãs de nome Ila orientalis, coletadas em localidades da zona mais afetada, exibiram colorações mais escuras, ricas em melanina, um pigmento capaz de neutralizar radicais livres, ou seja, uma tentativa de reduzir danos do bombardeio ionizante. Escurecer para sobreviver, uma mudança sutil, mas coerente com o que a seleção natural consegue lapidar em poucas décadas. No submundo das tocas, outra saga corre silenciosa. Roedores de todos os tipos acumulam mutações em taxas maiores que as de áreas limpas, outras custando filhotes que não chegam a nascer. E os lobos? Esses são os novos reis. Muitos com chips de GPS implantados contam um comportamento que explica parte do enigma. Em 2024, uma equipe apresentou resultados preliminares intrigantes, apontamentos de variações genéticas associadas à resistência ao câncer em populações expostas cronicamente. Resistência essa maior, bem maior do que os cães e gatos citados anteriormente. A hipótese, ainda sob escrutínio, mas que acende uma pergunta grande é: até onde a vida dobra sem se quebrar? No espelho d'água, o mito mais teimoso: peixes gigantes e mutantes. O bagre europeu realmente atinge tamanhos impressionantes na lagoa de resfriamento, mas há explicações simples: água morna por décadas, alimento fácil e ausência de pesca. Não é superpoder radioativo, é tempo e ecologia. E sim, em lagos italianos e espanhóis há recordistas ainda maiores, sem nenhum reator por perto. A zona de exclusão virou símbolo mundial e cenário de documentários. Foi em Chernobyl que David Attenborough abriu um de seus filmes mais sinceros sobre o estado do planeta, justamente para afirmar uma lição incômoda. Quando nós saímos de cena, a natureza reocupa o palco com voracidade. Não como um paraíso sem falhas, mas como prova de que o principal agente do declínio é a presença humana. O ser humano é a verdadeira praga, o parasita mais cruel que o planeta já conheceu. Claro, o enredo não está isolado numa redoma. Em março de 2022, colunas de blindados passaram pela Floresta Vermelha, revolvendo poeira radioativa e elevando leituras em sensores. Naquele mesmo ano e nos seguintes, incêndios varreram áreas contaminadas, ressuspendendo Césio-137 e outros radionuclídeos na atmosfera. O vento levou essa partícula, que são impossíveis de perseguir e conter.
E em 2025, um ataque de drone fez o mundo voltar os olhos para o novo sarcófago metálico. Danos superficiais, sem ameaça ao invólucro, segundo a Agência Nuclear da ONU. A vida segue, mas sob sirenes. Então, afinal, Chernobyl é o Éden proibido ou a ferida que nunca fecha? O que os dados dizem com honestidade é que a ausência humana funcionou como um escudo ecológico para grandes mamíferos. Lobos, alces, javalis, raposas, linces, ursos e até bisões ocupam com densidade surpreendente um mosaico de florestas e pântanos. Câmeras após câmeras confirmam, onde a mata oferece água, abrigo e presas, eles estão mesmo sobre solos manchados no mapa radioecológico. Ao mesmo tempo, efeitos subletais e taxonômicos nos insetos, em aves, em anfíbios e roedores ainda existem e persistem. A ciência segue medindo, discutindo doses reais por indivíduo, acompanhando gerações, refinando modelos. E para nós que contamos histórias, Chernobyl acende uma pergunta que não cabe num gráfico. O que a natureza faz quando não estamos olhando? Bem, me parece que ela pega um cão abandonado e o transforma em uma nova linhagem. Pega um sapo verde e o escurece para que resista à radiação. Toma de volta uma planície agrícola e a devolve a cavalos que voltaram do museu para a vida. E amplia o uivo dos lobos até que pareça uma fronteira recém-reclamada pela própria noite. Se você não assistiu ao filme Depois da Terra com Will Smith, deveria, pois retrata muito bem o que estamos argumentando aqui. Mutantes grotescos não são o retrato do local. Deformidades dramáticas ocorreram logo após o acidente e em embriões que não chegaram sequer a nascer. O mito dos peixes monstruosos vem de manchete. Mas o que Chernobyl nos mostra é que a retirada da nossa presença, aquela soma de ruído, caça, luz noturna, tem um efeito colossal sobre a fauna. Isso não absorve radiações, apenas recoloca o nosso peso no cálculo. E nessa altura você deve estar se perguntando quantos Chernobyl precisaríamos criar para dar espaço às outras espécies? E a resposta ética é óbvia: nenhum. O caminho não é o desastre, é a decisão. Reservas maiores, corredores ecológicos funcionais, zonas de amortecimento, manejo e até mesmo a caça direcionada em poucos casos. Chernobyl é também um laboratório de risco contínuo. Incêndios podem erguer pó contaminado, podem levantar o césio novamente, e o ruído da guerra já tocou o novo sarcófago. A maior lição não está numa descoberta, mas numa vigilância. O resto, a floresta resolve. Deixe seu like e inscreva-se no canal. E obrigado por assistir. Fui!